Olá, 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 olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Wesley Pontes. Se você está aqui comigo, antes de tudo, seja muito, muito bem-vindo a esse nosso encontro. É o nosso segundo encontro de 5 deles, nos quais eu vou trabalhar com vocês técnicas e conhecimentos para que vocês consigam obter uma redação nota 1000 de sucesso. Se você esteve aqui comigo no nosso primeiro encontro, eu agradeço muito por você ter voltado aqui. E se você está me assistindo pela primeira vez, volte depois, tente assistir ao encontro anterior, que eu tenho certeza de que você vai gostar bastante. Deixa eu começar aqui projetando a minha tela para vocês. Deixa eu ver se está tudo ok. Está. Então, me apresentando aqui novamente de uma forma mais rapidinha dessa vez, muito prazer. Eu sou o professor Wesley Pontes, eu sou professor de língua portuguesa e redação, eu sou da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu recebi um convite do apogeu.gov para ajudar vocês, alunos aí do estado do Paraná, nessa reta final, com um pouquinho da minha experiência e daquilo com o qual eu trabalho, que é a redação do Enem. Rapidinho, que eu já apresentei-me para vocês no primeiro encontro, mas com certeza deve ter gente aí que não me conhece. Eu tenho 15 anos de experiência como professor de redação. Ao longo dessa minha trajetória, eu já consegui 3 alunos que tiraram a nota 1000 no Enem, a tão sonhada e considerada por muitos difícil nota 1000, né? A Maria Clara, o Caio e a aluna Bárbara, que foi a minha última redação nota 1000. Eu também atuo desde 2017 como corretor oficial de bancas de correção de redação. Eu não posso falar as provas, mas se você juntar o pingo e o i, você sabe de que prova eu estou falando, que eu sou corretor. E o ano passado, eu alcancei o feito de ser o primeiro lugar em redação do Brasil. Isso mesmo, a escola na qual eu trabalho, que é o Colégio Apogeu, aqui em Juiz de Fora, e a escola que tem um projeto de redação pelo qual eu sou responsável, alcançou a maior média de redação de todo o Brasil. E aí, o apogeu.gov me chamou para trazer a minha experiência, a minha bagagem como redação para ajudar você. Então, eu preparei aqui todo um cronograma para direcionar a você esse treinamento, e o nosso intuito, claro, é fazer com que você possa ter o melhor que nós podemos oferecer. Nós estamos hoje no nosso segundo encontro. O primeiro encontro, nós tivemos uma discussão sobre como a redação é corrigida, quais os critérios que são analisados, e no encontro de hoje, ele é muito objetivo. Nós vamos analisar um texto nota 1000. Eu não peguei texto nota 1000 que já caiu no Enem, porque é um texto muito acessível e vocês conseguem ter acesso tanto na cartilha do participante, que está disponível no site do INEP, quanto no próprio site do g1.com, que todo ano coloca ali algumas redações consideradas nota 1000. Na nossa reunião de hoje, o nosso encontro, nós vamos fazer uma análise de um texto nota 1000. E aí o objetivo, né, nessa nossa aula número 2, é fazer com que você entenda o que é um texto nota 1000, como que um texto nota 1000 ele se apresenta, e qual é o critério para se dar nota 1000, como é que é a introdução nota 1000, como é um argumento nota 1000, como é uma conclusão nota 1000. O meu objetivo com você é destrinchar esse texto para servir como uma forma de motivação. Eu sempre acho o seguinte, vê se vocês concordam comigo. Se vocês malham, assim como eu, vocês sabem que sempre você tem lá na internet ou na sua academia uma pessoa que é uma inspiração, seja pela persistência que ela tem, seja pela dieta que ela leva, seja pelo tipo de exercício, tipo de carga que a pessoa faz. Em tudo na vida, a gente mira em alguém que a gente considera bom para poder ir atrás.
O meu objetivo é mostrar para vocês aqui hoje um exemplo de texto nota 1000 e dessa forma você vai ter a capacidade de, nos seus textos, fazer a mesma coisa. E posso ser sincero, eu tenho a plena e absoluta certeza de que sim, você é capaz e você pode, ok? Eu quero lembrar o seguinte, deixa eu voltar para o slide anterior, o outro. Caso você tenha alguma dúvida sobre a aula de hoje ou sobre qualquer outras aulas, aqui está o meu Instagram. Você pode me chamar no @prof_Wesley Pontes. Pode me mandar ali um direct e me pergunte. Tá, Wesley, eu não entendi muito bem o que você falou, eu queria saber melhor sobre tal coisa da matéria. Eu estarei lá com muito prazer para tirar as dúvidas que você apresentar, tá? Sinta-se abraçado, é como se você fosse um meu aluno, seja aqui do Apogeu, da escola em que eu trabalho, seja do meu próprio cursinho de redação, eu vou ter um prazer de atendê-lo como um aluno e tirar as dúvidas que você tiver, ok? Então, na nossa aula 2, nós vamos então entender analisando uma redação nota 1000, né? Quem tira a nota 1000, o que faz? Como é o texto? Como eu digo, é sempre bom ter um alvo a ser mirado, tá? Para a gente balizar a nossa aula, eu peguei um tema de redação e trouxe aqui para vocês. Eu cheguei a dar esse tema de redação para os alunos do meu curso. E aí tivemos uma aluna que teve um texto muito bom e eu, inclusive, cheguei a dar nota 1000 para ela e eu quero compartilhar com vocês a redação dessa aluna. O nome dela é Bárbara Gonçalves, não é a outra Bárbara que já tirou 1000 no Enem, porque a outra Bárbara já está, inclusive, formando. Ela fez medicina, está caminhando para o campo da otorrinolaringologia. Essa Bárbara ainda é uma vestibulanda como vocês, tá? E o tema que eu dei para os alunos foi sobre desafios para a preservação da floresta amazônica no Brasil contemporâneo. Eu não vou colocar aqui a coletânea para nós ganharmos tempo, mas sempre eu falo, a primeira coisa que um aluno faz é ler bem a coletânea. No Enem, é fundamental que você faça uma análise minuciosa dos textos, que você faça perguntinhas para os textos. Quando a coletânea te der um dado estatístico, por exemplo, tanto por cento dos brasileiros fazem tal coisa, você pode fazer perguntas para esses dados do tipo, qual é o porquê? Ou então você pode perguntar, quais são as consequências? Automaticamente, você vai encontrar argumentos. Quando você pergunta o porquê, quando você pergunta qual é a consequência, naturalmente você vai encontrar ali os argumentos. E lembre-se sempre de que a coletânea não é para ser copiada. Em hipótese alguma, você deve copiar a coletânea. A coletânea é para servir de base para que você faça perguntas em cima dos textos que foram dados ali, e a partir disso você reflita e escolha quais dessas informações você vai usar no seu texto. Não é à toa que se chamam textos motivadores. Tudo bem? Vamos ver aqui então a introdução. Eu já digo o seguinte, não se espantem pelo tamanho. Porque você diz assim, nossa Wesley, mas que introdução grande. Deixa eu falar com vocês. Uma primeira característica de um texto que você pode considerar como um texto da nota 960 mais, é um texto cuja letra é pequena. Por que que eu sempre digo isso? Você viu comigo na aula anterior, na competência 3, um dos requisitos que o seu corretor vai ter em mente para avaliar a sua redação é o desenvolvimento. Tá lá na nossa aula da semana não, na nossa aula do módulo passado, aula número 1. Eu mostrei para você que para se alcançar a nota máxima na competência 3, é fundamental que
que o corretor entenda que todas as informações da sua redação foram desenvolvidas com propriedade e que você conseguiu, sim, estabelecer o link e a relação adequada. Por isso que eu digo letra pequena. E digo mais, na minha mão, compre uma caneta de ponta fina. Ok? A caneta de ponta fina, ela vai te permitir ter uma letra pequena e vai fazer com que você consiga aprofundar as ideias que você tiver que trabalhar. Não use caneta de ponta grossa. Use uma caneta de ponta grossa para você preencher o gabarito. Sabe aqueles coloridinhos que você tem que ficar fazendo no seu gabarito? Ali sim, utilize uma caneta de ponta grossa, mas para escrever a redação, vá até uma papelaria, olha só a ponta, e pergunte assim para o atendente, olha, se ele ou ela tem caneta que seja de tubo transparente, 0,7. Canetas 0,7 são as melhores que vocês terão para poder fazer o próprio texto. E isso vai garantir que você faça um bom desenvolvimento, tá? Vamos fazer a análise, então, dessa introdução? Vamos fazer o seguinte, eu vou ler toda a introdução, e aí depois eu volto e vou analisar com vocês em partes, as partes dessa introdução. Então, relembrando o tema é Desafios para a Preservação da Floresta Amazônica no Brasil Contemporâneo, tá? Então, vamos ver a introdução. O texto dela diz assim, olha... No ano de 1500, Pero Vaz de Caminha realizou o primeiro registro escrito sobre o Brasil em sua carta ao rei de Portugal, na qual relatou a terra recém-descoberta. Nesse contexto, o escrivão fez elogios à natureza do território encontrado, apontando a potencialidade e a exuberância do local. Como exemplo disso, tem-se o trecho em tal maneira tão graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-ia tudo nela, presente no documento. Entretanto, apesar do deslumbre dos colonizadores, o patrimônio natural do país não foi devidamente preservado. E, atualmente, grande parte da flora brasileira, principalmente a amazônica, encontra-se devastada e em constante ameaça de extinção. Diante disso, é preciso discutir os desafios para a conservação da floresta amazônica no Brasil contemporâneo, entre os quais se destacam a expansão da fronteira agrícola e o modo de vida dos cidadãos. Muito bonita essa introdução, não é? Belíssima. Eu sempre digo, um aluno com uma letra pequena e que consegue fazer um bom desenvolvimento, ele já chama a atenção naturalmente do corretor. Vamos pegar minha canetinha mágica e vamos aqui escrever na tela. Vamos começar pelo seguinte, nós vamos ver isso no nosso próximo tópico, nossa próxima aula, sobre a introdução, que é a aula número 3, mas já guardem o seguinte, uma introdução bem feita, uma introdução completa, uma introdução rechonchuda e bonita, ela tem 3 etapas. Repetindo, para você olhar para uma introdução e considerá-la como uma introdução bem feita, é necessário que ela tenha 3 etapas. Guardem essa informação, tá? Quais são essas etapas? Eu preciso de ter, inicialmente, um momento que eu vou apresentar uma bagagem cultural. Eu vou marcar para vocês, nessa linha aqui que eu marquei, que começa no ano de 1500, até a palavra documento, olha só esse trecho. Essa aqui é a parte 1 de uma introdução.
que nós vamos chamar de repertório sociocultural. Uma introdução, para ser bem feita, inicialmente, ela começa demonstrando uma bagagem, um repertório. E aí lembra que é um repertório que não pode ser um repertório de bolso. Lembram o que é o repertório de bolso, sobre o qual eu falei na aula anterior? O Enem não pode perceber que é um repertório muito genérico, muito vago. Pelo contrário, o Enem precisa entender que é um repertório bem aplicado, bem desenvolvido e relacionado ao tema. Pense comigo. O tema é Desafios para Preservar a Floresta Amazônica. Ela traz um livro, né, que é considerada a certidão de nascimento do Brasil, porque é o primeiro texto escrito em terras do que seria futuramente o nosso país. Ela traz uma carta que relata ao rei de Portugal, Dom João VI, o que os colonos haviam encontrado. E nessa carta, ela deixa muito claro que o escrivão Pero Vaz de Caminha relata a graciosidade e a beleza da nossa flora. Ou seja, ela pegou um repertório que é um documento histórico que exalta a exuberância da flora brasileira, para um tema em que tem como pano de fundo a flora brasileira, especificamente a floresta amazônica. Isso é um repertório que a banca não vai considerar como repertório de bolso, porque ele não é um repertório genérico, que parece que é um repertório que serve para qualquer tema. Então, é um repertório sociocultural. Só que esse repertório, ele precisa ter um link com o tema feito de uma forma evidente. É o que ela faz aqui, ó. A partir desse trecho, eu vou marcar para vocês, até a palavra extinção. Essa parte aqui, a gente pode chamar que é a parte 2 de uma introdução, que eu vou colocar entre aspas, porque não é um nome técnico, um termo que está nos livros, nós vamos chamá-la de ponte, em homenagem ao meu sobrenome Wesley Pontes. Aqui é uma ponte. Tá, você pode se perguntar, o que é uma ponte na introdução, professor? A ponte é o momento que aquela bagagem cultural que você selecionou estabelece um link com o tema. Vamos dar um exemplo. Se você citou um filme, a ponte é quando você mostra qual é a relação entre a ficção e a realidade do tema de redação. Se você citou uma lei, a ponte é a frasezinha em que você vai mostrar qual é a relação dessa lei com o tema que está sendo debatido. O tema demonstra que a lei está sendo descumprida, o tema demonstra que a lei precisa de mudanças, o tema demonstra como que a lei é importante, mas ainda se mostra pouco diante da quantidade ou do nível. Uma aguinha com gás, né? Só ou do nível de dificuldade ou de problemática que você tem, guardem. Uma ponte nada mais é que o momento em que você faz um link do repertório com o tema. Qual é o caso desse texto? O repertório dela não é a Carta de Pero Vaz de Caminha, em que o escrivão mostra que a terra descoberta tem uma natureza belíssima? A ponte, ela coloca um entretanto, olha a oposição aqui, ó. Aí ela fala que apesar do deslumbre dos colonizadores, o patrimônio natural não foi devidamente preservado e atualmente grande parte dessa flora, aí ela especifica a Amazônia, que é o nosso tema, encontra-se devastada e em constante ameaça de extinção. Olha que link inteligente. Eu vou repetir para você compreender o processo argumentativo dela. O link é, veja bem, existe uma
um livro, o primeiro texto escrito em solo brasileiro, que enaltece a diversidade da flora nacional. A ponte é dizer que, atualmente, esse deslumbre foi sendo, né, apesar do deslumbre que foi sendo perdido, o patrimônio natural, em especial a floresta amazônica, que é o tema, encontra-se devastado e em constante ameaça. Isso é uma ponte. Quando você, enquanto candidato, estabelece essa ponte, você torna o seu repertório produtivo. O repertório produtivo é o repertório que, mais do que relacionado ao tema, um bom repertório, é aquele no qual o candidato consegue demonstrar utilidade para o momento em que ele foi aplicado. Por último, o que tem numa introdução que todo corretor espera é a parte 3, que começa aqui, ó, no diante disso, e vai até cidadãos. Eu vou até fazer um marca-texto para vocês, ó, aqui, aqui e aqui. Essa parte 3, ela tem um nome e ela é fundamental para uma redação. É a tese. A tese é aquela parte que vem ao final de uma introdução, indicando qual é a ideia central do texto e o que vai ser trabalhado nos argumentos. Vejam comigo a tese. Ela diz o seguinte: é preciso discutir os desafios para a conservação da floresta amazônica no Brasil contemporâneo, entre os quais se destacam, primeiro desafio, que é a expansão da fronteira agrícola, que possivelmente vai ser o argumento 1, e o estilo de vida, o modo de vida do cidadão, que vai ser o argumento 2. Quando o seu corretor, vamos beber uma aguinha aqui, quando o seu corretor termina a introdução e ele percebe direitinho o percurso argumentativo que vai ser seguido, quer dizer que você tem uma tese delimitada. É isso que é uma introdução bem feita. A partir de agora, quando você for fazer a sua redação, a todo momento pensa o seguinte: ó, a minha introdução está separada num período isolado da introdução? A minha tese. A minha tese deixa de uma forma clara aquilo que vai ser trabalhado nos parágrafos de baixo. Lembra que o objetivo de uma tese é indicar o ponto de partida e mostrar o que vai ser trabalhado posteriormente. Isso é uma tese bem feita. Então, nós vimos aqui as partes de uma introdução, e você percebeu que uma introdução bem feita tem uma boa bagagem cultural, uma conexão dessa bagagem com o tema, uma contextualização temática e uma tese que diz de uma forma delimitada e muito clara o que vai estar nos argumentos. Aí agora, vamos para a parte dos argumentos. Bom, argumento 1, eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou ler todo e depois eu venho analisando o parágrafo com vocês, beleza? Olha só, ela diz assim: sob essa perspectiva, o crescimento do agronegócio no território nacional representa uma ameaça para a maior floresta tropical do mundo. Segundo dados do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Universidade de São Paulo, ao se considerar o desenvolvimento geral da economia brasileira até o momento, o Produto Interno Bruto, PIB, do agronegócio pode representar 29,4% do PIB do Brasil.
Ou seja, grande parte da economia do país depende desse setor. Nesse viés, para que a produção agrícola e agropecuária ocorra, é necessário remover a vegetação nativa das áreas que serão utilizadas. Como exemplo dessa destruição, observa-se o desmatamento de regiões essenciais para a manutenção do equilíbrio do ecossistema mundial, como a floresta amazônica, além do pisoteamento do solo pelo gado, que provoca a compactação do terreno e favorece o processo de desertificação. Desse modo, torna-se evidente que a expansão desenfreada do agronegócio tem contribuído significativamente para a degradação da floresta amazônica e para a perda de sua biodiversidade. Eu vou repetir o que eu havia falado com vocês. Wesley, como que ela consegue fazer um parágrafo desse tamanho? Letra pequena, uma caneta 0,7 e uma organização do texto que faz com que a gente consiga destrinchar a informação de uma forma aprofundada, mas ao mesmo tempo organizada e com informações hierarquizadas. Vamos entender aqui, deixa eu ativar a minha caneta, porque um professor de redação sempre dá aula fazendo o quê? Escrevendo, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês as partes que um corretor espera que tenham, que haja, né, na sua introdução, no seu argumento. Apesar de que isso vai ser visto na nossa aula número 4, a aula direcionada para analisar os parágrafos de argumento. Fechado? Bom, vamos começar com a primeira parte que a gente espera que haja no seu parágrafo conectivo. E eu não sei se vocês sabiam, desde o ano de 2020, a grade do Enem não aceita como conectivo válido expressões como primeiramente, primeira análise, em primeiro lugar, em primeira instância, em um primeiro momento, inicialmente, primordialmente, a priori. Todas essas expressões o Enem não considera como conectivos para o argumento 1. O Enem afirma que são expressões que têm um caráter de organizar, de hierarquizar as informações, mas que elas não estabelecem links entre o parágrafo anterior e o de baixo. Por isso que o Enem não considera como conectivo. Aí você fala, professor, você está mentindo, porque eu já vi redações nota 1000 que usam. Eu sei que você já viu. Mas o que acontece? Textos que usam esse em primeiramente, primeira análise e tal, esse elemento é desconsiderado como conectivo e a banca analisa os demais. No nível máximo da competência 4, diz que o aluno tem que ter pelo menos 2 conectivos interparágrafos. Então, normalmente, o corretor desconsidera esse da introdução, analisa o conectivo do argumento 2, analisa o conectivo da conclusão, e dessa forma o candidato cumpre esse critério de ter 2 conectivos entre parágrafos, tá? Mas esse em primeira análise e afins, o Enem não considera. Segundo ponto que eu acho legal para você ter uma estrutura de um texto bem organizado é o seu parágrafo ter um tópico frasal. O tópico frasal, eu vou marcar para vocês aqui de marca-texto, eu costumo chamar de spoiler. Ele é uma frase que resume, que condensa o que um parágrafo vai trabalhar depois. Então, quando ela diz o crescimento do agronegócio no território nacional representa uma ameaça para a maior floresta tropical do mundo, nós estamos aqui diante do tópico frasal. Se vocês quiserem guardar,
O tópico frasal nada mais é uma frase, um resumo do que o parágrafo vai apresentar posteriormente. Ok? Ah, professor, queria entender melhor. Guarda para nossa aula número 4, fica aí a seu critério, segura a ansiedade, porque nós vamos falar melhor na aula de argumentação. Mas por enquanto você está vendo? Então, ó, ela coloca um conectivo sob essa perspectiva, que se linka à tese, ela dá um tópico frasal, e aí depois é a parte mais importante do texto, que é o desenvolvimento. Vou até escrever para você aqui, ó. Desenvolvimento da ideia. Porque se eu falei com você que o agronegócio é uma ameaça para a floresta amazônica, você vai virar para mim e vai falar, mas por quê? Desenvolve. E aí ela faz um desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, ela traz para a gente um repertório sociocultural, ok? Que é a bagagem aplicada para me convencer, mas o argumento propriamente dito. Vamos analisar o porquê que esse parágrafo é um bom parágrafo de desenvolvimento. A princípio, a tese da redação fala que existe uma questão ligada ao agronegócio. O argumento, portanto, fala de agronegócio. Então, o texto tem relação e, por enquanto, se mostra organizado. Ela apresenta um dado estatístico que diz que o agronegócio representa 29,4% do PIB. Vou trazer aqui, ó, repertório sociocultural. Pessoa, de onde isso tirou? Ela tem conhecimento? A aula de geografia você assiste o quê? Dormindo? Ela está usando conhecimento enquanto uma leitora, enquanto uma estudante que tem aula de filosofia, de sociologia, de literatura, de história, de geografia, ela está fazendo esse conhecimento ter utilidade para onde? Para a redação. E aí a gente se pergunta, por que que ela trouxe? Aí ela fala, olha, grande parte da economia do país depende desse setor. Então é um setor que é muito grande. E aí é que ela traz a problematização, ó, que para esse setor acontecer, é necessário que a vegetação nativas das áreas serão removidas. Aí ela fala, o desmatamento de regiões essenciais para o equilíbrio do ecossistema, como a floresta amazônica. E ela dá um segundo exemplo de ação do agronegócio que vai trazer problemas para a floresta, que é o pisoteamento do solo pelo gado, que provoca compactação no terreno e traz a desertificação. Olha como esse argumento está nos dando uma aula de repertório sociocultural. Ela demonstra que ela não dormiu na aula de geografia. Perceberam? A partir do momento que o texto mostra para a gente o seguinte, olha, temos uma questão a ser discutida. O agronegócio é um setor muito lucrativo do Brasil, quase 1/3 do PIB nacional todinho vem dele. Só que para esse setor agir, ele degrada o meio ambiente. Ela traz 2 exemplos. Primeiro exemplo, tem uma devastação de área verde. E segundo exemplo, o gado compacta o solo e aumenta o processo de desertificação. E aí ela vai para uma parte que dá um tom muito legal para o parágrafo, que é o fechamento. Quando ela diz assim, ó, torna-se evidente que a expansão desenfreada do agronegócio tem contribuído significativamente para a degradação da floresta amazônica e para a perda de sua biodiversidade. Tá? Vamos traduzir esse texto. Basicamente, uma boa aluna de geografia
mostrando como uma determinada atividade econômica, que é a mais importante do Brasil, talvez, é uma das responsáveis pela degradação da floresta, que é o tema da redação. É um argumento que cumpre e atende aquilo que se espera. Vamos para o segundo? Vamos. Vamos para o segundo. Só lembrando, então, eu tenho que voltar lá na tese da redação. Vou voltar no slide anterior. A tese é, ó, a última linha aqui, ó, expansão da fronteira agrícola e o modo de vida do cidadão. Então, agora ela precisa me mostrar um parágrafo no argumento 2 que seja trabalhado o modo de vida do cidadão. Então, é isso que o texto... Opa, peraí. Eu tirei essa... Deixa eu ver aqui. Oh, boy. Eu tirei essa mancha aqui, eu não sei como é que tira agora. Pronto. Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa. Eu leio tudo e depois a gente analisa. O texto diz assim, ó. Ademais, a sociedade foi historicamente construída a partir de uma lógica consumista que acelera a degradação das florestas. Olha como que é um bom tópico frasal. Um bom tópico frasal passa para a gente a ideia de que o argumento foi bem desenvolvido, de que a ideia está sendo bem trabalhada. Isso é um bom tópico frasal, tá? Bom, nesse sentido, no fim do século XVIII, a primeira revolução industrial proporcionou inovações nas áreas de produção e comercialização de bens de consumo, em virtude dos avanços tecnológicos e industriais da época, o que foi determinante para a consolidação das bases do capitalismo, sistema econômico que estrutura a sociedade atual. Eu adoro porque aqui agora está sendo dado uma aula de história. A gente sai do primeiro parágrafo, que tem uma aula de literatura barra história. A gente sai do argumento 2, que ela está usando geografia. E o argumento 1, né? E o argumento 2, que ela está usando história. Para ir bem no Enem, você só precisa ser um aluno que valoriza todas as disciplinas. Não precisa ser um expert, um mutante, um texto. Não precisa de nada disso. Você precisa apenas aplicar o que você vê dos seus professores no dia a dia. O que o seu professor de filosofia, de sociologia, de história, de geografia, de literatura, de português, de biologia, de física, de química. Vocês vão ver que muitos dos temas do Enem você vai conseguir aplicar o que essa galera te ensina, porque o Enem valoriza essa bagagem, tá? Vamos ver o que tem a ver o consumismo que nasceu da Revolução Industrial com a floresta amazônica. Ela continua. Vamos só aproveitar, vamos perder tempo, não. Vamos ir escrevendo. Espera aí que eu acho que eu apertei. Não. Não, 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 não é isso não. Espera aí que eu estou apertando um trem agora. Aqui, ó, escrever na tela, pronto. Vamos já ir marcando as partes, eu acho que a gente vai ganhar tempo com isso, ó. Já aprendemos, essa primeira parte é o conectivo. E aí, ó, vou colocar aqui, ó. Conectivo. E aí, meus queridos, te sendo muito sincero, você vai fazer o seguinte: o conectivo tem a ver com o argumento. Se é um argumento de soma, que é o caso dessa redação, é um conectivo de soma. Se é um argumento de consequência, deveria ser um conectivo de consequência. Se é um argumento de oposição, vamos supor que é um tema que você queira mostrar um ponto positivo e um ponto negativo, é um conectivo de oposição. O conectivo sempre está atrelado ao cenário argumentativo no qual ele vai ser inserido. Então, não tentem decorar algo que precisa também de uma análise linguística contextualizada, ok? Então tá. Aqui nós temos o tópico frasal.
O tópico frasal dela: a sociedade foi historicamente construída numa lógica consumista que degrada florestas. Então, ó, tópico frasal é a segunda parte, o conectivo é a número 1. Aqui nós temos o tópico frasal. Beleza? Esse é o tópico frasal. Depois que começa no nesse sentido e vai até a palavra atual, é o repertório sociocultural. Ela está nos dando uma aula de história. Ela está mostrando para a gente de que forma há uma mentalidade consumista enraizada no nosso pensamento e na nossa ação. Vamos ver de que forma que ela relaciona isso com a floresta amazônica? Acompanha comigo. Sob essa perspectiva, tá vendo como é que esse texto usa bem os conectivos? Os conectivos, eles são como se fossem setinhas quando a gente está dirigindo, quando você está caminhando por um lugar. As setas te dão a ideia de, ó, vira para cá, ali tem alguma coisa, aqui não tem. O conectivo, ele vai provocando essa orientação discursiva e vai fazendo com que as partes de um parágrafo e também de um texto conversem entre si e vão formando um percurso de raciocínio. É muito mais do que só decorar uma tabela, tá? Ó, com o passar dos anos, o modelo consumista enraizou-se na comunidade contemporânea, de modo que as relações sociais passaram a se basear no consumo e na necessidade constante de aquisição de produtos. Esse modo de vida impacta diretamente a preservação do meio ambiente, em especial da floresta amazônica. Olha como é que ela gosta de deixar evidente que o debate é sobre o assunto em questão, pois, para atender à crescente demanda por bens, há uma exploração intensa de recursos naturais, muitas vezes realizada de forma insustentável, o que provoca o desmatamento e a substituição de áreas verdes por espaços destinados a atividades econômicas. Olha que bonito. Nossa, eu vou beber até mais água. Nó. Bebe água você aí também. Bebe, eu tô te vendo. Bebe água. Olha esse argumento. Nossa Senhora seca da redação. Olha só isso aqui. Ela está dizendo, ó, analisa comigo. Analisa comigo. Percurso argumentativo. Percurso argumentativo. A Revolução Industrial instaurou na nossa mentalidade uma relação de consumo. Sob essa perspectiva, esse modelo consumista continuou-se e se enraizou na sociedade. E isso é um problema para o meio ambiente, por exemplo, para a floresta amazônica. Para atender essa demanda crescente, eu preciso de extrair recursos naturais da floresta, que muitas vezes são retirados de forma não sustentável. Eu tenho, então, desmatamento, eu substituo área verde para atividades econômicas, ou seja, eu degrado para atender o consumismo. Olha esse argumento. Se você não sentiu um arrepio, você é um psicopata. Você chuta, vovós. Não tem como não se emocionar. Não tem como. Então, ó, aqui nós temos. Deixa eu sair dessa. Peraí. O argumento. O baile do texto em mostrar para nós como que o desmatamento gera, sem dúvida alguma, aliás, como que o consumismo gera, sem dúvida nenhuma, danos à floresta. Então é um desafio preservar a floresta com uma mentalidade consumista, que é o que o tema pediu. A frase final, para dar aquele tchan para o parágrafo, desse modo, vou colocar essa frase final de marca-texto, ó.
Tal prática causa a destruição de ecossistemas inteiros, reduz a diversidade vegetal e rompe os ciclos naturais que garantem a renovação ambiental. Meus queridos, aqui, vamos anotar, vamos anotar, vamos anotar. Aqui, o parágrafo faz um fechamento, concluindo o raciocínio, dando uma ideia de um assunto que, ponto, terminamos, acabamos. Meu querido, como diz o, como diz o ditado, isso aqui é luxo, 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 luxo. Vamos para a conclusão? Vamos para a conclusão. Bom, o texto possui dois problemas. Então, o texto tem que me dar duas soluções, né? As duas precisam ser completas? Não. Mas ela gosta de fazer as duas propostas com 5 elementos. E eu quero mostrar para você. O parágrafo de conclusão é o nosso último parágrafo que nós vamos ver na aula número 5. É uma aula que eu preparei muito legal para você sobre proposta. Como fazer a proposta de intervenção. Beleza? Primeira coisa de um parágrafo argumentativo, um parágrafo conclusivo eficaz é um conectivo de conclusão. Ela usa o por fim. Professor, que conectivo sem graça, gente, sem graça. É pão puro. Sem graça é refrigerante sem gás. Sem graça é arroz cru. Eu adoro arroz, mas não arroz cru. Sem graça é você. Não esse por fim. O conectivo cumpre o papel dele de indicar a finalização, é um conectivo. É porque vocês gostam daqueles mirabolantes, todo cheio de breco-deco, que fica uma marmota, inclusive. Fica parecendo que você está querendo gastar o vocabulário toda hora, dá uma forçação de barra, né? Ela vai fazer agora uma retomada da tese. Ela não chega já, tem aluno que é esquisito, ele já chega já dando proposta, e ela diz assim, não, querido, não, querida, acalme aí, acalme. Nesse caso, ela vai mostrar para a gente que tem como retomar o que já foi dito, para depois, preparando o caminho para depois trazer a conclusão. Vejam só, vou marcar para você de marca-texto essa retomada. Evidencie-se que os desafios para a conservação da Amazônia no Brasil contemporâneo precisam ser superados. Perfeito. Aqui é uma retomada, pode ser uma retomada da tese, do tema, mas é uma retomada. Lembra que eu falei com você que uma proposta tem que ter 5 elementos? Eu vou contar, ó. Sendo assim, o Ministério do Meio Ambiente é o elemento número 1, é o agente. Órgão responsável por planejar e implementar políticas de preservação dos recursos naturais. Essa explicação sobre o que é o Ministério do Meio Ambiente é um detalhamento do agente, elemento número 2. Deve criar e ampliar programas de incentivo à agropecuária sustentável. É a ação, elemento número 3. Por meio de subsídios fiscais e linhas de crédito destinadas apenas a produtores que comprovem práticas de manejo responsável, aqui é o modo, elemento número 4. Ela dá um outro detalhamento, vou colocar aqui, ó, detalhamento 2, que é o exemplo desses modos, essas práticas sustentáveis, né, que são os sistemas agroflorestais. E o quinto elemento, o objetivo, que é a finalidade, garantir a produção agrícola sem comprometer a integridade da floresta amazônica. A primeira proposta dela resolve o argumento 1, que é o seguinte, Ministério do Meio Ambiente, dá um subsídio para essas pessoas, vamos incentivar programas para agropecuária sustentável através de uns subsídios,
para essas pessoas que façam negócio bonitinho dentro das legislações. E a finalidade, qual é a finalidade? Está aqui, ó, garantir a produção agrícola sem comprometer a floresta amazônica. E o argumento 2, que é o consumismo, vamos ver qual a proposta que ela deu? Ó, além disso, aos conectivos belíssimos nessa redação, as escolas, a gente, espaços de construção da cidadania e de emancipação do indivíduo, segundo Paulo Freire, detalhamento, quando ela traz uma explicação do agente, devem promover campanhas educativas sobre o consumo consciente, é uma ação que é promover campanhas, a partir de projetos pedagógicos que insiram a temática ambiental no currículo escolar, é o modo, a partir de, é o modo, a fim de conscientizar a população sobre hábitos de consumo sustentável, é a finalidade. Ela fez as duas propostas com os 5 elementos. E ainda vai dar aquela frase fechamento, dando uma conversa com o parágrafo introdutório. Olha que lindo. Com tais medidas, voltadas à preservação da Amazônia, o equilíbrio ecológico e a continuidade da vida no planeta poderão ser assegurados, relembrando o contexto descrito por Caminha no achamento do Brasil. Essa frase de fechamento, como ela traz uma consequência da proposta, inclusive ela passa a ser considerada um detalhamento da finalidade. Então, esse texto tem uma conclusão que coloca um conectivo, que retoma a ideia central, que soluciona os 2 problemas, com proposta completa e uma frase de fechamento. É uma conclusão exemplar. Mas, repito, você não precisa fazer as 2 conclusões completas, você pode fazer uma mais básica e caprichar com 5 elementos apenas em outra. Beleza? Bom, essa foi a nossa segunda aula, o nosso módulo 2. Espero que vocês tenham gostado. E aí eu venho com vocês agora lá no módulo 3 para nós entendermos um pouquinho mais especificamente sobre a introdução, com alguns modelos e algumas dicas de uma introdução para uma redação de sucesso, tá? Beijo para todo mundo. Lembrando, tendo dúvidas, aqui, ó, @prof. Wesley Pontes, só você me mandar lá, tá bom? Tchauzinho e até lá.